A Rádio Rio Mar apresenta A Mensagem Pastoral, um programa dirigido às famílias cristãs do Amazonas. Rainha do céu, alegrai-vos, aleluia, porque quem merecestes trazer em vosso puríssimo seio, aleluia, ressuscitou como disse, aleluia. Rogai por nós a Deus, aleluia. Exultai e alegrai-vos, ó Virgem Maria, aleluia, porque o Senhor ressuscitou verdadeiramente, aleluia. Oremos. Ó Deus, que vos dignastes alegrar o mundo com a ressurreição do vosso Filho Jesus Cristo, nosso Senhor, concedei-nos, vos pedimos, que por sua mãe, a Virgem Maria, alcancemos a vida eterna. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Queridos irmãos, queridas irmãs, iniciamos o nosso programa Mensagem Pastoral. Queridos radiovintes da Rádio Rio Mar, Rádio Castanho, Rádio Rural de Tefé, todas as nossas comunidades e famílias dos ramais e vicinais, as comunidades e famílias ribeirinhas, as famílias e comunidades das cidades que nos acompanham no programa dominical Mensagem Pastoral. No ano litúrgico, celebramos hoje o 27º domingo do tempo comum. Continuamos a meditar o Evangelho de Lucas, Lucas 17, 5 a 10. Ouçamos. Naquele tempo os apóstolos disseram ao Senhor: aumenta a nossa fé. O Senhor respondeu: se vós tivesseis fé, mesmo pequena como um grão de mostarda, poderíeis dizer a esta moreira: arranca-te daqui e planta-te no mar, e ela vos obedeceria. Se algum de vós tem um empregado que trabalha a terra ou cuida de animais, por acaso vai dizer-lhe quando volta do campo: vem depressa para a mesa? Ou pelo contrário, não vai dizer ao empregado: prepara-me o jantar, cinge-te e serve-me enquanto eu como e bebo. Depois disso tu poderás comer e beber? Será que vai agradecer ao empregado porque fez o que havia mandado? Assim também vós, quando tiverdes feito tudo o que vos mandaram, dizei: somos servos inúteis, fizemos o que deveríamos fazer. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Você está ouvindo A Mensagem Pastoral. Aumentar a fé. Aumentar a fé é a súplica dos discípulos de Jesus. O pedido, a súplica que nasce depois de ouvirem a parábola do pobre Lázaro, que nos foi proclamado no domingo que passou, e depois de ouvirem o ensinamento do perdão: se pecar contra ti 7 vezes num só dia, e 7 vezes vier a ti dizendo: estou arrependido, perdoe. Diante das revelações de Jesus que não cabem na compreensão dos apóstolos, eles pedem a graça da fé. A fé que permite ultrapassar o que não é compreensível, o incompreensível. A fé que acolhe e oferece horizonte extraordinariamente sem limites. É sempre para além do limite. Diante da dificuldade em acolher os ensinamentos de Jesus, os discípulos são despertados para a necessidade de uma fé robusta, aberta, livre, diante especialmente das contradições e cruzes da vida. A fé que supera a adesão a dogmas, a um conjunto de verdades abstratas sobre Deus, ir para além. Fé que é adesão a Jesus, a sua proposta de vida, a vida do reino. Santo Ambrósio nos diz: lembro-me de outra passagem que evoca o grão de mostarda, onde ele é comparado com a fé. Diz o Senhor: se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a esta montanha: muda-te daqui para acolá. E ele há de mudar-se. Se, portanto, o reino dos céus é como um grão de mostarda, a fé também como um grão de mostarda. A fé seguramente o reino de Deus, o reino dos céus é a fé. Por ter fé é ter o reino dos céus. Foi por isso que Pedro, que tinha fé, recebeu as chaves do reino dos céus para poder abri-lo aos outros. Apreciemos agora o alcance da comparação. Este grão é certamente uma coisa comum e simples, mas se o triturarmos faz irradiar a sua força. Do mesmo modo, à primeira vista, a fé é simples, mas tocada pela adversidade faz irradiar a sua força. Os nossos mártires Félix, Nabor, Victor eram grãos de mostarda, tinham o perfume da fé, mas eram ignorados. Chegada a perseguição, depuseram as armas, estenderam o pescoço e, abatidos pelo gláudio, espalharam a beleza do seu martírio até os confins da terra.
A adesão de Jesus, queridos irmãos e irmãs, queridos radiovintes, e seu modo de viver o seu reino é um caminho às vezes incômodo, difícil, pois é um caminho na fragilidade, nas incertezas, nas infidelidades, na nossa finitude. Um estar a caminho que devagar vai abrindo horizontes, iluminando as descompreensões, possibilitando novas relações, uma percepção sempre mais profunda e real da nossa relação com Deus. Nesse caminhar na fé existe um exercício de abandono, um abandonar-se na fé. O grande pensador Karl Rahner, que diz que este abandonar-se na fé é abandonar-se ao próprio da fé, é a máxima ousadia do homem. Uma partícula ínfima do cosmos atreve a relacionar-se com a totalidade incompreensível e fundante do universo, e além disso, o faz confiando absolutamente em seu poder e em seu amor. Nós cristãos precisamos conscientizar-nos mais da audácia inaudita implicada no ato de atrever-nos a confiar no mistério de Deus. Isto é, a fé. A mensagem mais nuclear e originária de Jesus consistiu precisamente em convidar a cada um de nós a confiar incondicionalmente no mistério insondável que está na origem de tudo. A confiança que ressoa no anúncio: não tenhas medo, confiai em Deus, chamai-o de Abá, Pai querido, Papai. Ele cuida de vós até os cabelos da vossa cabeça. Tende fé em Deus, não vos preocupeis, não fiqueis preocupados quanto à vida, pelo que haveis de comer, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. A vida vale mais do que o alimento e o corpo mais que o vestuário. Observai os pássaros, não semeiam, não colhem, não têm despensa nem celeiro, e Deus, no entanto, os alimenta. Quanto mais valeis vós do que os pássaros do céu. Observai os lírios do campo, como crescem, não trabalham, nem fiam, e no entanto eu vos digo que nem Salomão, com toda a sua glória, jamais se vestiu como um só deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje está aí e amanhã é lançada ao forno, quanto mais vós, fracos na fé. Sim, queridos irmãos, queridas irmãs, queridos radiovintes, a fé é confiança. Permanecer sempre na proximidade de Deus diante das maiores dificuldades. A confiança proclamada pelo profeta na primeira leitura de hoje, uma confiança que se torna em determinadas situações um clamor, um confronto. Senhor, até quando clamarei, sem me atenderdes, sem me socorreres? Destruição e prepotência estão na minha frente, reina a discussão, surge a discórdia. As palavras são atuais, ressoam nos nossos dias, nas nossas aflições, e, no entanto, Abacuque a nos despertar para uma confiança. Se demorar, espera, pois ela virá com certeza e não tardará. O justo viverá por sua fé. E Paulo a Timóteo, hoje a nos iluminar, Deus não nos deu um espírito de timidez, mas de fortaleza, de amor e sobriedade. Não te envergonhes do testemunho de nosso Senhor, nem de mim, seu prisioneiro, mas sofre comigo pelo Evangelho, fortificado pelo poder de Deus. Usa um compêndio de palavras sadias que de mim ouviste em matéria de fé e de amor em Cristo Jesus. Guarda o precioso depósito com a ajuda do Espírito Santo que habita em nós. Aderir ao Evangelho com radicalidade é ter na mão a chave para mudar a história, mesmo que essa transformação pareça impossível. O discípulo que adere ao Evangelho é capaz de autênticos milagres, pois se deixa transformar. Isto não é uma conversa fiada. Quantas vezes a tenacidade e a coragem dos discípulos de Jesus transformaram a morte em vida, o desespero em esperança, a escravidão em liberdade. Queridos irmãos, queridas irmãs, nesse início da semana, damos início ao mês missionário na Igreja do Brasil. No mês de outubro, lembramos de modo especial a nossa vocação de missionários e missionárias, discípulos missionários, discípulas missionárias. Mês das missões, mês missionário. Neste ano, para animar e dinamizar a campanha, temos como tema Missionários da Esperança entre os Povos, escolhido ainda por Papa Francisco. E temos o lema, a esperança não decepciona, lembrando Romanos 5:5.
A campanha missionária anima a Igreja no Brasil a ser portadora de esperança nas diversas realidades do mundo, em especial nas periferias geográficas existenciais. No Ano Santo da Redenção, como discípulos e discípulas de Jesus, somos convocados a ser artesãos da esperança, restauradores da humanidade, tantas vezes destruída, infeliz, violenta, desagregada, sem percepção para os mais necessitados. O que Jesus nos pede no Evangelho de hoje é que percorramos com coragem e empenho o caminho do reino de Deus. Quando o discípulo aceita percorrer esse caminho, é capaz de operar coisas espantosas, milagres, transformações. E cumprida sua missão, resta ao discípulo sentir-se servo humilde de Deus, agradecer-lhe pelos dons recebidos, entregar-se confiante e humildemente nas suas mãos. Numa tal dinamicidade e disponibilidade que podemos entender as palavras de Jesus: quando tiverdes feito tudo o que vos mandaram, dizeis: somos servos inúteis, fizemos o que devíamos fazer. Então, repitamos as palavras: Senhor, aumenta-nos a fé, ensina-nos que a fé é crer em Ti, Filho encarnado de Deus, para abrir-nos ao Teu Espírito, deixar-nos alcançar por Tua palavra, aprender a viver segundo o Teu estilo de vida e a seguir de perto os Teus passos. Tu despertas e consumas a fé. Aumentai em nós a fé. Ensinai-nos a viver uma fé fundada na Tua presença viva, na vida também dos nossos irmãos e irmãs, na vida das nossas comunidades. Então, queridos irmãos, queridas irmãs, peçamos ao Senhor: aumenta a nossa fé. Quando tiveres feito tudo o que vos mandaram, dizei: somos servos inúteis, fizemos o que devíamos fazer. Amém. Você está ouvindo a Mensagem Pastoral. Para o mês missionário, para o Dia Mundial das Missões deste ano, Papa Francisco havia enviado uma mensagem muito bonita. Eu vou ler alguns tópicos. Missionários de esperança entre os povos. Para o Dia Mundial das Missões deste ano jubilar de 2025, escolhi o lema Missionários de Esperança entre os Povos, que recorda a cada um dos cristãos de toda a Igreja, a comunidade dos batizados, a vocação fundamental de ser mensageiros, construtores da esperança nas pegadas de Jesus. Faço votos de que seja um tempo de graça para todos na companhia de Deus fiel, que nos regenerou em Cristo ressuscitado para uma esperança viva. E desejo recordar alguns aspectos relevantes da identidade missionária cristã para que nos deixemos guiar pelo Espírito de Deus e ardermos de santo zelo por uma nova evangelização da Igreja, enviados todos a reanimar a esperança no mundo sobre o qual pesam sombras tenebrosas. Assim, nas pegadas de Cristo, somos esperança. Celebrando depois do ano de 2000 o primeiro jubileu ordinário do terceiro milênio, fixemos nosso olhar em Cristo, que é o centro da história, o mesmo ontem, hoje e sempre. Ele, na sinagoga de Nazaré, declarou o cumprimento da Escritura no hoje da sua presença histórica. Deste mundo revelou-se como enviado do Pai, com unção do Espírito Santo, a fim de revelar a boa nova do reino de Deus e inaugurar um ano favorável da parte do Senhor para toda a humanidade. Neste místico hoje, que se prolonga até o fim do mundo, Cristo é o cumprimento da salvação para todos, especialmente para aqueles cuja única esperança é Deus. Na sua vida terrena, ele andou de lugar em lugar, fazendo bem e curando a todos os que eram oprimidos pelo mal e pelo maligno, restituindo assim a esperança aos necessitados. Além disso, experimentou cada uma das fragilidades humanas, exceto a do pecado, passando mesmo por momentos críticos, como na agonia do Getsemane e na cruz, que podiam levar ao desespero. Porém, Jesus tudo entregava a Deus Pai, obedecendo com total confiança ao seu projeto salvífico em favor da humanidade, um projeto de paz para um futuro repleto de esperança. Deste modo, tornou-se o divino missionário da esperança, modelo supremo de todos aqueles que ao longo dos séculos dão seguimento à missão recebida de Deus, mesmo no meio das provações extremas.
Através de seus discípulos enviados a todos os povos e acompanhados misticamente por ele, Jesus continua seu ministério de esperança em favor de toda a humanidade. Ele ainda hoje se inclina sobre cada pobre, aflito, desesperado e oprimido pelo mal, para derramar em suas feridas o óleo da consolação e o vinho da esperança. A Igreja, a comunidade dos discípulos missionários de Cristo, obediente ao seu Senhor e Mestre, e com seu espírito de serviço, prolonga esta missão no meio dos povos, oferecendo a sua vida por todos. A Igreja que o Senhor chama desde sempre para sempre a seguir seus passos, não é uma igreja estática, mas uma igreja missionária que caminha com o Senhor pelas estradas do mundo. Por isso, sintamo-nos nós também inspirados a propor-nos o caminho segundo os passos de Jesus, para nos tornarmos com Ele e nele sinais e mensageiros de esperança para todos, em qualquer lugar e circunstância que Deus nos conceda viver. Que cada um dos batizados, discípulos missionários de Cristo, faça brilhar a sua esperança em todos os cantos da terra. Renovar a missão da esperança. Hoje, perante a urgência da missão da esperança, os discípulos de Cristo são os primeiros convocados a formarem-se para serem artesãos da esperança e restauradores de uma humanidade frequentemente distraída e infeliz. Por isso, é necessário renovar em nós a espiritualidade pascal que vivemos em cada celebração eucarística, especialmente ao celebrarmos o Tríduo Pascal. Somos batizados na morte e ressurreição redentora de Jesus, na Páscoa do Senhor, que marca a eterna primavera da história. Somos, pois, gente de primavera, com um olhar sempre repleto de esperança, a partilhar com todos, porque em Cristo acreditamos e sabemos que a morte e o ódio não são as últimas palavras acerca da existência humana. Por isso, do mistério pascal que se realiza nas celebrações litúrgicas e nos sacramentos, tiramos continuamente a força do Espírito Santo com o zelo, a determinação e a paciência para trabalhar no vasto campo da evangelização do mundo. Cristo ressuscitado e glorioso é a fonte profunda da nossa esperança, e não nos faltará sua ajuda para cumprir a missão que nos foi confiada. Nele, vivemos e damos testemunho daquela santa esperança que é um dom e uma tarefa para todos os cristãos. Renovemos então a missão da esperança a partir da oração, sobretudo daquela que se faz com a palavra de Deus e de modo particular com os salmos, que são uma grande sinfonia de oração cujo compositor é o Espírito Santo. Por fim, a evangelização é sempre um processo comunitário, como o caráter da esperança cristã. Este processo não termina com o primeiro anúncio e com o batismo, antes continua com a construção de comunidades cristãs através do acompanhamento de cada batizado a caminho das vias do Evangelho. E exorto todos, crianças, jovens, adultos, idosos, a participar ativamente na comum missão evangelizadora com testemunho da vida e oração, com os vossos sacrifícios e a generosidade. São palavras de incentivo de Papa Francisco para nós que iniciamos o mês de outubro, o mês das missões. Lembremos os nossos aniversariantes. Aniversário de nascimento, no dia 8, Padre Francisco Alves de Lima, e no dia 11, Padre Léo Arulapan. E nesta semana não temos nenhum aniversário de ordenação. Rezemos por estes nossos irmãos, agradecemos por viverem entre nós e servirem as nossas comunidades. Façamos o jubileu, a oração do jubileu. Pai que estás no céu, a fé que nos deste no Teu Filho Jesus Cristo, nosso irmão, e a chama da caridade derramada nos nossos corações pelo Espírito Santo, desperta em nós a bem-aventurada esperança para a vinda do Teu reino. A Tua graça nos transforma em cultivadores diligentes das sementes do Evangelho, que fermentem a humanidade e o cosmos na espera confiante de novos céus e de nova terra, quando, vencidas as potências do mal, se manifestar para sempre a Tua glória. A graça do jubileu reavive em nós, peregrinos de esperança, o desejo dos bens celestes e derrame sobre o mundo inteiro a alegria e a paz de nosso Redentor. A Ti, Deus bendito na eternidade, louvor e glória pelos séculos dos séculos. Amém.
O Senhor vos abençoe e vos guarde. O Senhor volva seu rosto para vós e se compadeça de vós. O Senhor volva seu rosto para vós e vos dê a paz. O Senhor vos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos, queridas irmãs, queridos radiovintes, nos encontraremos no próximo domingo, se Deus assim o desejar. Um bom domingo e uma abençoada semana. A Rádio Rio Mar apresentou a Mensagem Pastoral. De volta no próximo domingo ao meio-dia, com retransmissão às 18 horas.